Bom dia! Hoje, sexta-feira, dia da nossa videoaula de História. Vamos hoje aprender sobre Brasil República. Esse assunto está aqui no livro de vocês, de História. Pega aí sem demora, abram o livro nas páginas 238 e 239 para acompanhar a explicação da prova. Vamos lá! Vamos hoje aprender um pouco sobre Brasil República. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês que o que eu vou falar para vocês, sobre Brasil República, que surgiu lá no final do século XIX, não é a mesma república de hoje. De semelhança, existia apenas o sistema presidencialista. O início da república não era democrático, uma vez que a cidadania era medida tendo como base a riqueza e não o direito. Então, a cidadania era exercida quem tinha poderes, tá certo? Então, vamos aprender. O movimento republicano no Brasil esteve presente em vários momentos da história, mas só ganhou força, de fato, durante o segundo reinado, quando profissionais liberais, cafeicultores e militares, que representavam a elite do Brasil na época, estavam com insatisfações diante das decisões do Império. Os profissionais liberais desejavam ter maior liberdade e poder de decisão política, pois o Brasil passava por uma situação econômica bastante delicada, devido ao endividamento do país. O país estava devendo muito à Inglaterra, por causa da Guerra do Paraguai. Então, o Brasil se encontrava, numa situação aí bastante difícil, devendo muito a outro país. Então, os cafeicultores, os profissionais liberais, eles estavam insatisfeitos com o imperador. Vamos ver. Os cafeicultores, além de estarem insatisfeitos porque não receberam indenização pelos escravos libertos, começaram a sentir a necessidade de defender o federalismo por diversos motivos. Vamos ver aí. O Império nomeava os governadores das províncias, que pouco se preocupavam com as necessidades locais. Apenas defendiam interesses do Império. O governo imperial não acompanhou a necessidade de modernização da região produtora de café, e isso que dificultava seu desenvolvimento. E a nomeação dos altos cargos da administração pública era apenas voltada para pessoas de famílias ilustres, o que restringia a influência política dos cafeicultores, embora sua força econômica fosse enorme. Então, com tudo isso, os cafeicultores estavam satisfeitos e começaram a defender o federalismo. Todos temiam a sucessão do trono. Por que será? Temiam o quê? Então, todos os grupos temiam a sucessão do trono, pois eram nítidos os problemas de saúde do imperador e, consequentemente, o desgaste de sua autoridade e do poder moderador. Além disso, não havia um herdeiro direto do sexo masculino, porque nessa época só poderia ser imperador, homens, para governar. Então existia o medo de o Brasil ser governado de fato por um francês, o Conde d'Eu, que era o marido da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II e herdeira do trono. Diante de tantas dificuldades,
o Império ainda tentou realizar algumas reformas políticas. Para isso, nomeou um novo Ministério da Guerra, que passou a ser comandado por Afonso Celso Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que deveria garantir a sucessão da monarquia, o que terminou não acontecendo. Com isso, muitos militares estavam insatisfeitos e intensificaram as articulações com o movimento republicano, tornando-se adeptos, ou seja, apoiadores desse movimento. Nesse movimento, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era próximo ao imperador, chegando a ter sido nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul, aderiu ao movimento republicano por medo de ser preso por causa do golpe que derrubou o ministro Conde de Ouro Preto. Em 15 de novembro de 1889, sob o seu comando e sem a participação popular, ou seja, a população não participou, tropas saíram às ruas para depor, ou seja, colocar para fora o ministro da Guerra nomeado, o que culminou na destituição do imperador sem resistência. Ele não foi contra, ele não lutou, ele não se viu assim, como é que eu posso dizer, lutando para continuar, né, no cargo dele. Durante esses acontecimentos, Dom Pedro II estava em Petrópolis. Mesmo assim, voltou à corte para tentar um novo ministério, mas não obteve sucesso. E um governo provisório, com o Marechal Deodoro da Fonseca à frente, foi instituído, ou seja, foi ali aceito, né? Assim, 2 dias depois, em 15 de novembro, Dom Pedro II preferiu não se opor ao movimento e fez o quê? E partiu com sua família para o exílio na Europa. Ele volta para a Europa, então ele se viu agora aqui sem poderes. Na época, o termo presidente da província era usado para quem ocupasse o cargo que hoje equivale ao cargo de governador. Os militares foram bastante influenciados por Benjamin Constant, que era professor da escola militar. Acreditavam que o Brasil inevitavelmente se tornaria uma república autoritária e defendiam que era necessário ordem para o desenvolvimento do progresso, o que constaria na bandeira republicana, ordem e progresso. É o que nós temos na nossa bandeira até hoje. Os militares consideraram a monarquia superada, ultrapassada e a república uma forma moderna de governar. Então, a partir de 15 de novembro, né, de 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser um país republicano, onde tem a república. Não era como nos dias atuais, como nós vimos, né? E no dia 19 de novembro se comemora o Dia da Bandeira do Brasil, símbolo que foi criado para marcar o fim do Império e o início da República no nosso país. É por isso que a data é comemorada 4 dias após a proclamação da República, ocorrida no dia 15 de novembro de 1889. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, aprendido, né? Volta o vídeo se for preciso, assiste novamente, sublinha lá no livro que achou interessante, tá certo? Façam a atividade direitinho. Ótimo dia para vocês, meus lindos!